Olá, amiguinhos, amiguinhas. Vamos para mais uma aula de Geografia Básica, aula 14, População 1. Saindo agora da parte de Ciências Naturais, Ciências Exatas, ou seja, saindo da parte de Geografia Física, vamos para a parte de Geografia Humana agora. Então essa é a população, é a primeira parte, vamos ter que dividir ela em umas 4, talvez 5, porque é muita coisa, né? Bom, nisso nós vamos saber como se deu a evolução do mundo, né? E por que se deu, como se deu, onde se deu, por aí vai. Bom, primeiro vamos entender como que foi, né? Segundo dados, em 1650, no ano de 1650, nós tínhamos 500 milhões de habitantes. Em 1800 nós tínhamos 900 milhões de habitantes. Em 1900, 1 milhão e 600 e foi subindo. Em 1950, 2 bilhões. Em 2000, 6 bilhões. Atualmente, 7 bilhões e 600 milhões de habitantes. Então, se continuar essa estimativa, nós vamos chegar em 2100 a 11 bilhões de habitantes. É gente para cacete. É gente pra porra. Lógico que eu não vou estar aqui para ver essa porra, né? Mas a estimativa é que chegue a isso. Então vamos entender agora como chegamos a esse ponto, né? Antes vamos falar onde está essa população toda, esses atual 7 bilhões e 600 milhões de habitantes. Então 18% está na China, 18,5%. Meu, é chinês pra cacete, é chinês pra porra. Outro 17,9% estão na Índia, que são os países mais populosos do mundo. Meu, é gente pra cacete. Gente pra cacete. Se for ver, mais de um terço da população está só nesses dois países, lá na Ásia. O resto é distribuído. O Brasil possui hoje 2,8% dessa quantidade de gente, né, dessa população atual. Bom, até metade do século XIX, a taxa de natalidade, ou seja, as pessoas que nasciam, e a taxa de mortalidade das pessoas que morrem era uma taxa muito elevada. Nascia gente pra cacete, mas também morria gente pra cacete. Por isso que você pega famílias antigas, assim, você vê famílias. O cara tem 9 filhos, 10, 12. É porque assim, como morria muita gente, e o pessoal queria ter filho, né? Principalmente quem tinha grana, nascia, eu falava, vamos contar, vamos tentar fazer 10 para ver se pelo menos 5 vingam, né? Era mais ou menos assim, porque morria muita gente. Então, essa elevada taxa de morte, né, taxa de mortalidade, tinha como vários indícios, tinham as causas disso, né? Entre elas tinham epidemia, fome, guerra, as condições de higiene eram muito ruins. Isso gerou um baixo índice naquela época de aumento de pessoas, né? O crescimento populacional, como vou ver a seguir. Ops. Então, aqui nós temos, por exemplo, um dos exemplos, né, que matou bastante gente foram as epidemias, né? No caso, as piores de todas foram a febre amarela, que matou gente pra cacete e voltou a matar agora. Não como antes, né? Porque agora é mais fácil de se combater isso. Mas naquela época não tinha como se combater. Então morreu muita gente. A gripe espanhola, então, nossa, dizimou parte da Europa, principalmente. Lógico que atingiu também a América, né? A África e tudo mais. Mas a Europa foi muita gente pro saco. Porque a ciência ainda não estava preparada para aquele tipo de doença. É como se fosse o Ebola se espalhasse hoje pelo mundo. Meu, fodeu, ia morrer gente pra caralho. Não tem ainda uma cura para o Ebola. O HIV você vê já é mais controlado. Então poucas as pessoas que morrem de HIV. O HIV só enfraquece, né? Mas não vou ficar falando de doença. Né? É importante entender que naquela época foi a febre amarela e principalmente a gripe espanhola, essas duas que mataram gente pra caralho. Outra coisa que fez matar gente, muita gente, foi a fome e a miséria. Meu, a gente fala de fome hoje, realmente existe em muitos lugares, inclusive aqui no Brasil, no Nordeste, até nas capitais. Muita gente é fome e a miséria, né? Uma coisa é relativa à outra, mas naquela época era muito pior, somente antes do século XIX, né? 1910, 20, 30. Morreu muita gente assim. As guerras, se for
levar em conta, desde a da época dos vikings, mas os vikings nem era tanta gente que morria, mas na época dos impérios já começaram a morrer muita gente, né? Império Romano, Império Austro-Húngaro, eram muitas guerras por causa de territórios. Depois veio a Primeira Guerra, foi gente pra cacete. A Segunda Guerra, então, puta que pariu, só a bomba atômica matou milhões lá no Japão, né? Na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Fora as guerras atuais que continuam matando, né? Que algumas vieram desde aquela época. Mas as principais foram a Primeira e Segunda Guerra, que nessa época, foi antes do metade do século XIX, morreu muita gente nessa porra. As condições higiênico-sanitárias daquela época, nossa, era ridícula, né? Por exemplo, esgoto encanado, sem chance. Não tinha esgoto encanado, esgoto corria a céu aberto. Para quem era rico e morava em lugares bons, normalmente em lugares altos, aquilo lá escoava e ia para quem morava embaixo, né? E por aí vai. Água, lógico que não tinha água encanada, né? Você tinha que buscar água, você não sabia de onde era, aquela água era uma porcaria, às vezes tinha alguns resíduos que acabavam matando gente também. Banho, gente, depois dessa imagem do banho, isso daqui é bem real do que era. Principalmente no início aí do século XIX, o banho era feito assim, gente, era uma bacia, normalmente quem tomava o banho primeiro era o chefe da casa, depois vinha a mulher da casa, né, a esposa do cara, tomava banho com o resto da água, lógico, a mesma água, depois vinham os filhos por ordem dos mais velhos. Então, quando chegava no bebê, essa porra dessa água já devia estar escura, preta. Tem até um pessoal que fala que se perde o bebê na banheira, né? Acho que vem dessa porra dessa época aí. A saúde pessoal também, gente, né? Não é de escovar dente, isso aí sem chance, né? Era uma merda. Então, as condições de higiene e de saúde eram muito ruins, muito ruins. Aí, na segunda metade do século XIX, os países mais desenvolvidos alcançaram um índice maior de desenvolvimento econômico, né? Da industrialização e tudo mais. Isso resultou em melhores condições de vida e reduziu as taxas de mortalidade. Então, como vieram indústrias, o pessoal já começou a ter emprego, as condições de higiene começaram a se melhorar nas cidades, começou a ter água encanada, começou a ter redes de esgoto, ou seja, a qualidade de vida foi ficando muito melhor, o que reduziu muito, o que antes se pensava, para ter 10 filhos para ver se fica 5, agora de 10 filhos ficam uns 9, talvez até os 10, ou se adotar um ainda, né? Ainda tem isso. Outra coisa que ajudou bastante foi esse cara, um escocês chamado Alexander Fleming, que descobriu a penicilina. Na verdade foi um acidente isso daí, né? Ele colocou penicilina, acho que ele esqueceu lá e aquilo lá deu um efeito que ele acabou usando e acabou salvando vida pra cacete e salva até hoje, né? A penicilina. Bom, após a Segunda Guerra Mundial, todos os países tiveram grande ajuda, né? Com as conquistas médicas que tiveram em campo de batalha. Médico e higiene sanitária, né? Então reduziu ainda mais a taxa de mortalidade e manteve ainda a taxa de natalidade alta, porque o pessoal ainda achava que ia morrer alguns dos filhos. E como as coisas melhoraram bastante, essa taxa reduziu. Imagina só, por exemplo, na guerra, porra, o cara tá ali, toma um tiro no meio da perna, o que a gente vai fazer? Olha, na terra, com lama, o cara fazer operação ali mesmo, cirurgia. Então nisso aí se desenvolveu muita coisa. A platina, aquele negócio de começar a usar para substituir osso, se eu não me engano, né? Começaram a usar a platina a partir disso daí. Platina na cabeça, inclusive. Então a ciência evoluiu muito com isso daí, principalmente a ciência da área da saúde, né? Desenvolveu bastante. Isso foi passado, lógico, com os tempos, foi ficando melhor, até chegar aos dias de hoje, que, olha como é que tá isso daqui, né? Então, atualmente, a evolução, a medicina, a partir da Segunda Guerra, principalmente, evoluiu pra cacete. Pô, tá bom pra porra agora, né? Lógico que se depender do SUS, você tá fudido. Mas existem médicos bons, existem equipamentos bons. Infelizmente, são poucas pessoas que têm acesso. Mas ainda tem acesso.
As condições de higiene, como eu já tinha falado, melhorou bastante. Imagina o seu banheiro hoje como era o de antigamente, que você tinha um buraco no chão, que você tinha que ir lá e cagar naquela porra. Isso quando não era fora da casa, né? Você tinha que cagar num buraquinho. Hoje não, você tem um vaso, você dá descarga, você usa papel, você tem lixeira. É foda o negócio, né? O nível de escolaridade também subiu bastante, né? Então eu peguei um gráfico aqui que mostra, infelizmente eu não achei uma mundial, né? A taxa de mortalidade, como ela foi caindo conforme os tempos. Então 1940, eu acho que isso aqui é 25 por mil habitantes, né? 1950 caiu para 21, depois caiu em 13, 1970 já estava 9, 99 já estava 6,9%, eu não tenho os dados atuais, mas provavelmente já caiu mais um pouco, deve estar talvez em 6, 6,5, alguma coisa assim. Então vai caindo conforme vai evoluindo tudo, né? Principalmente a medicina. Bom, atualmente os países desenvolvidos, né, os países mais ricos, mantêm um baixo índice de aumento de população, né, que é o crescimento natural. E os países subdesenvolvidos têm ainda uma taxa, um índice alto de aumento de pessoal, aumento de população. Nesse gráfico mostra mais ou menos como se dá a população hoje, né, distribuindo no mundo. Aqui a China e a Ásia, como a gente já tinha falado, que é a população cheia pra cacete. Parte da Europa. Aqui, gente, é a densidade demográfica, a gente vai falar disso mais adiante, né? E essas áreas em branca são áreas mais desertas, né? A parte da Rússia, que é neve pra porra, a Groenlândia, a parte norte do Canadá, a parte do meio aqui do Brasil, né? Amazonas, são poucas pessoas que vivem lá, a gente vai falar disso mais adiante. Bom, como se dá o crescimento de uma população, né? Então, ele pode ser vegetativo ou natural nesse caso, né? Então, isso aqui é a tabela de como aumentou a população aqui no Brasil. Esse tipo de crescimento, ele conta com... Ele faz as pessoas que nascem, subtrai das pessoas que morrem, vai dar um certo valor. Então, se nasceu mais gente do que morreu, o crescimento é positivo. Se morreu mais gente do que nasceu, o crescimento é negativo. Ou ele pode, se for uma coisa mais ou menos igual, ele se mantém nulo, né? No caso do nosso aqui, está aumentando, você vê, de 91 a 2000 aumentou 1,64%, uma taxa até que razoável para o nosso país, né? Tem países mais evoluídos que a taxa chega a ser até negativa, está morrendo mais gente do que nascendo. Isso também não é bom para o país. E tem países que a taxa está muito mais elevada que isso, que também não é bom. Tem que haver um certo equilíbrio, né? E outra coisa que faz aumentar a população ou diminuir de um lugar para o outro são as migrações. Ou seja, pessoas que migram de um lugar para outro. Nós vamos falar sobre migrações, um tema específico, na aula seguinte, provavelmente. Tá bom? Isso aqui foi só para dar a prévia de como vai ser a bagaça. Se gostou, dá um ok aí. Se não gostou, dá um assim. Manda o professor se fuder. E muito importante, gente, divulga essa porra desse trabalho, senão eu tô fudido. Beleza? Tô contando com vós, Missê. E até a próxima aula. Beijo! É nóis!